Alô, amigos, alô, brazucas, tudo bem? Eu sou Elias Costa e você sabe, né? Toda semana estou com você aqui no nosso canal Brazuca Esporte Clube, no programa Na Dispersão. Isso mesmo, programa Na Dispersão, que fala de carnaval. Canal Brazuca Esporte Clube, canal do futebol, dos grandes momentos do futebol brasileiro, mas também dos grandes momentos do carnaval brasileiro. Sim, temos convidados do Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. E nesta semana, o programa Na Dispersão recebe uma grande convidada, sim, madrinha de bateria, já desfilou em ala, já desfilou em carro alegórico e agora coordena um projeto maravilhoso, o projeto Mini Divas, que fez sucesso no Carnaval de 2022 em Porto Alegre. Eu estou falando com a Raquel Nunes. Tudo bem, Raquel? Raquel, que é uma grande personagem do Carnaval de Porto Alegre, tudo bem? Olá, Elias, tudo bem? Tudo ótimo, na verdade, né? Graças a Deus, tudo bem tranquilo, já na expectativa pelo Carnaval de 2023, né? Já que fizemos esse sucesso todo que tu falaste em 2022, a gente tem que fazer ainda mais em 2023 para que a gente possa encher os olhos do nosso público que vai lá nos assistir no Porto Seco. Pois é, que foi que era aquela ala maravilhosa daquelas crianças, daquelas meninas, meninos, sambando, dançando, mostrando a sua paixão desde cedo pelo Carnaval. É verdade, Elias. Tu acompanha, né, o projeto eu acho que desde o primeiro ano. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma entrevista para ti. Eu acho que foi após um show na Saldanha que nós fizemos, na época na Imperadores do Samba, e o projeto já estava em andamento e nós conversamos alguns segundos sobre o projeto. São meninas e meninos, né? De 5 a 14 anos de idade, de diversas localidades aqui de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, mas também da região metropolitana, Canoas, Novo Hamburgo, Tenente Portela. A gente tem uma menininha de 6 anos, a Samira, que ela é lá de Tenente Portela, que ela vem com os pais, que são muito parceiros, muito nossos parceiros. E o que importa, na verdade, Elias, não é só a questão do agregar ao carnaval, é da união que as crianças têm entre elas. Eu acho que isso é o mais importante, até porque a gente está passando aí nessa fase dos 10 aos 14 anos, né? Os 14 anos é uma fase bem complicada das crianças. Elas estão formando pensamento, elas estão tomando lideranças, as meninas estão cada vez mais querendo estar à frente, sabe, da ala. Isso é muito importante. Então, além da gente educar para o carnaval, a gente tem que educar para que elas vivam numa sociedade, né? E eu acho que a gente tem que fazer esse papel. E a gente vai tentando, né, Elias? É difícil, porque eu sempre digo que elas vêm cada uma com a sua educação de casa, mas a gente tenta um pouquinho, sabe, ajudar em todos os sentidos. E isso que é válido. E você sempre teve esse envolvimento com as crianças, lembro de trabalhos anteriores, principalmente nos Imperadores do Samba, mas como é que surgiu a ideia de fazer, de projetar o projeto Mini Divas? Tu sabe que é bem interessante essa história, né? Esse dia eu fui participar de uma live, eu até ia contar, e a Selminha Sorriso estava participando e ela caiu da live. E eu queria ter contado isso para ela, mas um dia eu vou poder falar ao vivo. Que faz um belíssimo trabalho também na Beija-Flor, né? Beija-Flor, um belíssimo. Na verdade, a história começou mais ou menos assim. A Raíssa, foi por 17 anos, se eu não me engano, né? 17, a rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis, ela é cria da Beija-Flor. E lá na Beija-Flor existe um projeto que eu não sei atualmente se ele existe ainda, que eram, agora não vou me lembrar, mas eu acho que era assim, as soberanas ou as deusas da passarela, que era um projeto infantil que formava as meninas para futuramente serem passistas, rainhas da escola, madrinhas, rainhas de bateria. E a Raíssa, ela iniciou nesse projeto, logo em seguida ela recebeu o convite para ir, com 12 anos, dançar em frente à bateria da Beija-Flor de Nilópolis. E um dia fui numa visita na quadra da Beija-Flor, na última quinta-feira de ensaio, na última quinta antes do carnaval. Eu lembro que eu fui para o carnaval e acabei indo no último ensaio, e eu conversei com algumas pessoas da comunidade, me explicaram como é que funcionava esse projeto. Sim. E eu vi, passou aquela que foi maravilhosa, excelente, era o último ensaio, a bateria toda lá, a Raíssa estava lá, inclusive. E aí eu passei o carnaval, dia de desfile lá no Rio, voltei para Porto Alegre com esse pensamento, Elias.
que a gente tinha que fazer alguma coisa, E, se eu não me engano, isso foi lá para 2017 ou 2018. Eu acho que foi no ano de 2018. Não, foi em 2018 que não teve carnaval em Porto Alegre. Que, infelizmente, não tivemos carnaval naquele ano. E aí eu cheguei em Porto Alegre, naquele ano e tal, ficamos naquela expectativa de acontecer, o desfile não aconteceu. E eu lembro de uma vez, estava num sábado no Imperador, e lá chegaram a Chiquita e o Leandro Almeida, que infelizmente tá, mas ele é um grande compositor aí, compositor desse grande, maravilhoso samba aí da Mangueira de 2022, e eu comentei com eles o assunto. Eu disse que eu tinha muita vontade de fazer um projeto infantil, e eu lembro que o Leandro falou assim para mim: Raquel, escreve, coloca as suas ideias no papel e me passa que eu vou te ajudar. E eu fiquei super feliz, a Chiquita me deu um super apoio. Ela não vai, ela me chama de poderosa, poderosa, vai que a gente vai te ajudar, porque a gente está contigo. Eu falei, ok. Por coincidência, Elias, naquele ano abriram as cadeias produtivas do Carnaval, tu lembra? Sim, Que a prefeitura, as escolas também tinham que fazer oficinas voltadas ao público do Carnaval. Conforme essas oficinas iam surgindo, as escolas ganhavam valor X por oficina. Então, só lá no Imperador e Samba foram 9 oficinas. E eram oficinas de tudo, assim, alegorias, adereços, fantasia, mestre-sala e porta-bandeira, percussão, samba no pé. E aí eu escrevi, na época, o presidente Érico me deu um super apoio, ele falou, escreve um infantil. Aí tinha um menino da bateria, o Richard, um menino, um gênio, ele me ajudou, eu lembro que eles faziam, acho que ele estava fazendo economia na URGS, e ele era muito meu parceiro, porque na época nós morávamos, ele morava aqui também na Zona Leste, a gente vinha junto, e eu peguei na quarta-feira, eu peguei toda a documentação para fazer a minha inscrição, e eu falei, Richard, eu não vou conseguir fazer sozinha, tu me ajuda? Ele, vamos, Dinda, eu te ajudo. Eu lembro que eu falava para ele, Elias, pelo telefone durante uma tarde, e ele foi colocando no papel. Sim. Foi colocando, porque tinha que entregar, além de todos os documentos, tinha que entregar todo um projeto escrito, né? Tinha que enviar para a prefeitura esse projeto. Tu tinha que ter as aulas que a prefeitura tinha que coincidir com as da prefeitura, ou seja, se eu não me engano, eram 60, alguma coisa assim. Não, era mais, acho que era 100, 120. E além, tinha que também, tinha uma pessoa que era chamada, como é que ele... O instrutor, que era a pessoa responsável pela tua oficina. E aí, muita gente escreveu. Eu me lembro que era muita gente inscrita. E aí tinha a questão de passar ou não. Eu lembro que o Richard a gente mandou para a escola analisou e foi para a prefeitura. Acho que uma semana depois, eles mandaram a lista de quem havia passado no edital. Eu fiquei numa felicidade, Elias, numa felicidade, porque nunca na minha vida eu imaginei que eu poderia ter um projeto dentro da minha escola de samba. Claro que tu quer dar continuidade ao teu trabalho, mas a gente sabe que, infelizmente, não é costume aqui em Porto Alegre isso acontecer, né? O que é uma pena. A gente tem que deixar um legado, independente do cargo que tu tiver. Independente se tu é madrinha de bateria, se tu é porta-bandeira, se tu é comissão de frente, porque as pessoas que estão chegando agora, elas têm que saber como é que foi lá no passado, como é que é o presente, até para elas no futuro. E eu tinha tido a oportunidade, até a convite do presidente Érico, do Rodrigo, para participar. Eu já estava, na verdade, naqueles anos, no departamento social da escola. Então, as 2 últimas festas, tanto junina quanto festa do mês das crianças, fomos nós que organizamos. E foram sucessos, assim, a gente conseguiu trazer, a gente na época, nós convidávamos o pessoal da Vila Isabel, que tem o projeto Isabelando, as meninas estandartes da Tati, que são, agora não vou me, acho que é Baila-me, alguma coisa assim, eu não me lembro, o nome do projeto que a Tatiele, que é a primeira estandarte do Fidalgos e Pratas, tem, e a gente convidava os projetos infantis, o Areal do Futuro foi, os meninos do Wagner, não sei se tu sabe, o Wagner toca caixa na Imperadores, ele tem um projeto Vem Com a Gente, muito legal, que os guris tocam, uma bateria formada por eles, que inclusive esse ano fez um super trabalho no do Vila do EPI, com os guris do Agogô, foi muito bacana. Então, acho que com o tempo fui aprendendo, sabe? Claro, com algumas pessoas me ajudando, né? A gente nunca faz nada sozinho, né, Elias? E aquele ano, no ano de 2018, no dia 8 de novembro, foi o primeiro dia de ensaio do projeto Mini Divas. Foi o primeiro dia de oficina, na verdade, não era ensaio, era oficina. E aí o projeto foi crescendo, né, Elias? Ele foi tomando, assim, graças a Deus, com o passar dos anos, ele foi tomando uma proporção que eu acho que estava fazendo falta em Porto Alegre. É essa questão de tu abrir portas para as crianças. Porque quando vai uma criança, Elias, ela não vai sozinha. Vai a criança, vai o pai, vai a mãe, vai a avó. Então, assim, ó, além da criança ir para o ensaio, ela leva a família, que já gera uma receita
bacana para quadra, para Copa, para tudo. Então, acho que fazia falta e a gente tinha que ir. Então, acho que ali foi meu momento, eu acho que eu tive uma luz de Deus que falou, vai lá, escreve, uma luz de Deus e pessoas muito bacanas que me oportunizaram e me deram a deixa para que eu fizesse isso. E o legal é que, independente da escola, você continuou com esse projeto, né? Que agora está na Imperatriz, isso? Na Imperatriz Leopoldina. E nos Bambas da Orgia. Nos Bambas? Olha. Raquel nos Bambas da Orgia. Pois é. Uma e duas eu assisto o desfile e escuto a tua fala. Quando tu sempre fala do projeto, eu lembro que tu sempre bate na tecla que alguém fala e tu fala, o projeto Mini Divas. Então, pois é, quando a gente teve essa troca de gestão, que eu acabei por me desligar da escola, a gente tinha a opção de ali não dar mais sequência, né, Elias? Porque, querendo ou não, a gente sabe que Imperadores do Samba também é uma potência, também é uma escola de marca, também é uma escola que chama atenção pelo nome que tem, como todas as outras do grupo especial, do prata, do ouro, do bronze, a gente nunca pode desmerecer as outras escolas, mas eu fiquei um pouco assim, as mães não vão querer ir comigo, para onde eu for. Então, por um momento, eu pensei em acabar com o projeto. Eu falei, vou ter que acabar, porque eu não vou... Eu não tinha interesse em desfilar em nenhuma escola, não tinha... Naquele primeiro momento, eu não tinha muita vontade, não tinha porquê também. Até que passaram alguns dias, a gente teve uma segunda reunião, aí eu já não estava mais ligada a Imperadores do Samba, como madrinha de bateria, e aí nessa segunda reunião, com a gestão atual, fizeram algumas propostas para o projeto e para as mães da contenção. As mães da contenção, Elias, são as mães, 9 agora, que são responsáveis do projeto comigo. Além da Raquel, que é a idealizadora do projeto, ela tem 9 mães que tomam conta do projeto. Sim. 9 mães da contenção. Fazem trabalho de tudo. De organizar roupa, rifas, o show é aonde, quem vai levar, como é que vai, quantas crianças, cadê a lista, como é que funciona o lanche, tudo isso a gente se divide para que a gente consiga fazer um trabalho junto. Houveram algumas propostas para as mães, né? E uma delas era que elas dessem continuidade no projeto dentro da escola, dentro da Imperadores do Samba, mas, não, perdão, não no projeto, dessem continuidade na ala Mini Divas dentro da Imperadores do Samba. Sim. E aí, eu falei para elas, olha, gurias, por mim, vocês dando sequência e que as crianças sejam bem tratadas, que dê tudo certo aqui dentro, fiquem à vontade, eu não tenho problema algum. Só que as mães não aceitaram. Elas falaram, não, a gente vai, aonde tu for, a gente vai contigo. E eu... Aí não tinha como desistir, né, Elias? O que quer dizer? Não vou, não quero. Mas aí, daquele dia em diante, a gente decidiu, então tá. Então, agora o projeto não está mais na Imperadores do Samba, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com o projeto. Nós vamos. Aí começaram a aparecer diversas propostas de escolas. E isso foi muito legal. E a vontade era estar em todas. Só que é muito difícil. A gente sabe assim, difícil. Eu vou te falar que não é tão difícil nos dias de desfile como é difícil durante o período de pré-carnaval. Claro. Porque tu imagina só, se eu aceito, por exemplo, desfilar Imperatriz, Bambas e Restinga, são 3 ensaios por semana, em locais totalmente diferentes, tem gastos de passagem, gastos de roupa, de alimentação, tu sabe? Então, é super complicado. O que a gente optou? Que nós íamos até a Secretaria de Cultura ter uma conversa com o secretário adjunto, Clóvis, e que nós iríamos pedir um local para que nós fizéssemos nossas oficinas. Esse local seria um local neutro. Na primeira conversa que nós tivemos, nós decidimos que íamos fazer numa escola de samba. Aí a nossa primeira opção foi o Acadêmicos Orgia. Por quê? Porque o Acadêmicos é uma escola de um grupo que não era do especial, porque é central. Eu me dou super bem com a tia Jussara, ela é uma pessoa que abriu as portas da escola dela para nós de uma forma absurda, ela e o mestre Si, e era bom ali, era muito bom para todas nós. Nós chegamos a fazer, a primeira reunião do projeto foi ali, uma segunda, ali nós fizemos duas ações com as meninas lá de Novo Hamburgo, que eram ações sociais, onde as mães participavam de pesquisa, essas pesquisas de mercado, em troca as mães recebiam cestas básicas, foi muito bacana, porque isso é importante, né? Não, querendo ou não deixava de ser uma certa forma de agradar também as famílias e as mães. Claro. E aí, só que daí começou, eu pensei, não, a gente tem que tentar conseguir um espaço para o carnaval. E eu lembro que daí o Clóvis me falou, existe um local chamado Depósito das Artes, que é
usina de teatro, ali na Santa Terezinha, bem atrás da Vila, a Vila Planetário, encostadinho na Vila Planetário. Mas é um local sensacional, Elias. Chega lá, impressionante. E eu cheguei lá e eu me apaixonei. Estava fechado quando a gente foi lá a primeira vez, porque a pandemia recém estava num processo. Recém não, ainda estava acontecendo a pandemia, porém eles recém estavam começando a fazer uma reforma, porque durante o período de pandemia aconteceram diversas coisas lá, e nós pegamos toda essa reforma. Aí cada grupo de teatro tem uma sala lá. E aí nós dividíamos com eles aos sábados. Então nós fazíamos um sábado sim, um sábado não. Usávamos o espaço principal, que é tipo um saguão, e tem mais um espaço externo, que é um saguão, que daí sim, é um espação, assim. Só que ele tem muito prédio ali nas laterais. Sim. Na frente, na lateral. Numa lateral tinha a Vila Planetário, na frente a Vila Planetário. Mas 2 prédios bem grandes, assim, nas costas. E eu pensei, se nós fizermos qualquer coisa aqui relacionada a carnaval, que nós tínhamos ideia de levar bateria para as oficinas, convidar blocos, eu falei, isso aqui vai incomodar. Porque se ali na Academia Zoologia já dá aquele problema todo ali. Quando já incomoda? Exatamente. Mesmo assim, eu falei, nós vamos ter que ter uma segunda opção. Aí, nesse meio tempo, eu conversei com o presidente André, da Imperatriz, ele me chamou para uma conversa, e foi muito bacana a conversa que tivemos, ele, a Ana, o Kleber, o Humberto, e ali de cara a gente aceitou participar dos trabalhos da Imperatriz. E a Imperatriz foi uma escola que nos acolheu, assim, Elias, de uma tal maneira absurda, sabe? Porque as crianças entraram para o grupo show, as crianças participavam na finaleira, sim, todos os shows e todos os ensaios. Eu lembro de noite do ensaio da Imperatriz, uma quarta-feira fria, e lotado de criança, Elias, lotado de criança, porque as crianças moram muito próximo da Zona Norte. Quem não morava, as mães fizeram muitas amizades entre elas. Aí uma dormia na casa da outra, a mãe dormia na casa da outra, daí no outro dia ia trabalhar, ficava com a criança, sabe? Essas coisas assim. Então, eu acho que esse vínculo maior de amizade, união e cumplicidade se fortaleceu nessa minha saída da Imperadores e na saída do projeto. A Imperatriz foi a primeira escola que decidimos. Logo em seguida, a gente recebeu um convite do Estado Maior da Restinga, que foi muito bacana também, na época, feita pelo Gordo e pelo presidente Aldo. Porém, em função da distância, para nós era complicado. Sim. Aí a gente teve que acabar, a gente não conseguiu concretizar a nossa ideia de desfilar no Estado Maior da Restinga, mas eu sempre brinco com o presidente Aldo que 2023 está aí, né, que a gente pode aí, né, bater esse martelo, ele sempre muito querido. E aí, nesse meio tempo, apareceu os Bambas da Orgia. Era uma coisa que eu nunca imaginava, Elias, de verdade. O presidente Brei, com aquela fala dele, aquele jeito calmo de falar, ele tem uma coisa assim, sabe, que eles façam uma tranquilidade. Ele, não, mas vê, Raquel, a gente quer... Porque os Bambas têm um histórico de crianças em carro alegórico. E eles tinham uma proposta de crianças, eram 21 crianças no carro alegórico. E, a princípio, o projeto iria lá para desfilar. Só que as crianças do Mini Divas, Elias, elas não sabem desfilar em carro alegórico, eu digo para elas. Elas gostam de sambar, elas gostam, sabe, de tacutear, elas gostam de se mexer, elas gostam de mandar beijo. Imagina se eu boto 21 crianças no carro, elas vão querer sambar. Aí eu pensei assim, ó, vai ficar complicado. E eu queria que elas viessem no chão. Aí nós fizemos um sábado de conversa na quadra dos Bambas, e aí o presidente Break falou, ó, a gente quer as crianças no chão. E eu falei, então as crianças vão estar aqui. Conversei com as mães, passei a proposta para elas, todo mundo ficou espantado, todas, e eu lembro que vai dizer assim, mas a gente vai desfilar. Eu falei, se vocês quiserem. Aí conversamos com as mães, logo em seguida a gente conversou com as crianças. E aí, a gente foi num primeiro... E passou, acho que uma semana dessa nossa conversa, a gente foi num primeiro ensaio. Foi num primeiro ensaio. Não foi no primeiro ensaio, eu tô te mentindo. Foi na festa da bateria, da Trovão Azul. Sim. As meninas se apresentaram com o Areal do Futuro. E aí, as crianças adoraram. Elas se sentiram bem. Isso que importa, né, Elias? É tu te sentir... É a forma como tu és tratada. A educação, a gentileza, o carinho, sabe? Não, podem se arrumar lá em cima, lá tem espaço para as crianças, elas podem se vestir lá. E eu acho que ali porque elas foram tomando gosto, assim. Eu sempre digo para elas, Elias, vocês não são imperadores. Óbvio que vocês têm a escola de vocês de coração, como eu tenho a minha. Eu nunca vou deixar de ser imperadores do samba por não estar lá dentro. Vai ser sempre a minha escola de coração. Mas hoje,
eu e as crianças do Projeto Unidiva, nós somos sambistas, nós somos carnavalescas, nós somos um grupo, uma ala que desfila como o Afrosul, desfila em diversas escolas, por gostar de carnaval, por se dedicar ao carnaval e por querer manter essa chama acesa das crianças, esse espírito carnavalesco em cada uma delas. Aí surgiu, aí ficamos Imperatriz, Bambas, a Sambapur foi nas 3 últimas semanas, porque o presidente Marquinhos, na época, e a Fran, sua esposa, muito queridos, convidaram as crianças para vir com a ala de mulatas. Lembra que tu entrevistou as crianças no final do desfile? E aquilo para elas foi uma felicidade. Imagina, ala de mulatas, umas menininhas de 10, 9. Eu lembro que a gente não teve ensaio. Quando montamos a ala e o Prego veio e me falou, acho que o Prego é diretor de carnaval, o Prego veio e falou, Raquel, entrou a bateria, você já veio. Eu pensava assim, Elias, como é que essas gurias vão fazer isso? Eu me desesperei. Falei, caramba, e agora? Mas a gente tinha as mães da contenção, que desfilaram conosco, muito atinadas. Atrás comigo vinham mais 2 meninas, mais 2 mulheres da minha faixa etária de idade. Eu desfilei com as meninas. Quando abriu, a bateria entrou no casulo, Elias. A gente foi, sabe? E elas foram muito bem, elas foram abrindo espaço, elas foram, sabe, foram deixando assim. Eu fiquei impressionada, muito impressionada com aquilo ali. Eu disse, não, se elas fizerem isso a Sambapur, então... E aí também surgiu a Academia de Zorgia, que era uma obrigação nossa, em função de todo o carinho, a presidente Sara, que teve conosco, que a gente tinha que desfilar. Claro que 1 ou 2 escolas teve uma escola que ficou chateada conosco, mas é que não tinha como eles, eram 4 escolas. Era impossível de nós desfilarmos em mais uma, eu ia matar as crianças. E eu lembro que eu dizia para elas, tá, isso já é uma quinta, rola? Rola. E eu disse, meu Deus, eu que tô velha, elas é que têm resistência, força de vontade, persistência, elas são muito dedicadas. Acho que foi isso que a gente conseguiu aí passar nessas 4 escolas e acho que dá o nosso melhor. Esperava que esse projeto tomasse tanta proporção assim, que pô, você iniciou lá nos Imperadores. A princípio, a ala iria ficar nos Imperadores. E ela tomou essa proporção, que 4, 5 escolas, a tendência é aumentar. Você esperava isso? Não. Sabe que eu vou te falar uma coisa. Quando a minha saída da Imperadores foi muito difícil para mim, assim, foi uma saída bem foi um desligamento bem complicado, 25 anos. E eu acho que mais em função da minha parceria com a bateria, com a Sinfônica. Porque ali era o meu mundinho, né, Elias? O projeto e a bateria era o meu mundinho. Quando eu assumi o projeto, eu achava que eu não ia dar conta de conseguir fazer. Mas é assim, eu nunca fiz nada sozinha, né? Eu sempre fiz com as minhas amigas, com os meus amigos, sempre com a parceria das pessoas que gostam do projeto e gostam da bateria. Então, quando eu saí ali da escola, que teve um desligamento, eu acho que as mães, elas sofreram comigo, sabe? As famílias sofreram comigo, porque foi um sofrimento. Eu sempre digo isso, porque foram 15 dias, assim, que eu tive todo um processo de me acostumar, eu não acho que não é bem a palavra, mas eu aprendi que eu não estava mais inserida naquele conjunto da Padre Cacique, mas que foi uma decisão minha. Eu tomei a decisão e tinha que arcar com todas as consequências que pudessem acontecer. E no momento em que eu saí de lá e que as mães compraram comigo todas as ideias do projeto, dar continuidade, fazer shows, a gente vai entrar em mais 2 escolas do grupo especial, em aceitar convites, porque a gente fez no ano passado muito, a gente foi em Esteio, a gente fez show na União da Vila do EPI, todos os convites que nós recebíamos a gente aceitava, porque a gente queria mostrar para as pessoas que a gente tinha interesse em estar participando do carnaval. Sim. E aí, conforme ia passando, sabe, Elias, aquilo foi crescendo de uma tal maneira. Eu lembro que no Depósito das Artes iam muitas poucas crianças nas oficinas, e aquilo me deixava um pouco receosa. Eu disse, a gente já vai ter criança para o desfile. A gente tem um grupo no WhatsApp com todas as mães, e ali a gente fala diariamente, para tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz aniversário, para tudo. Ali acontece tudo. E aí eu falava todo dia, eu perguntava assim, por exemplo, Elias, por que o Joãozinho não foi hoje na minha oficina? O que aconteceu? Tá tudo bem? E aí, como a gente eu pensei assim, não, a gente tem que fazer algo mais. O projeto não pode ser só um projeto de carnaval. Aí a gente começou a fazer muitas coisas legais, Elias, nessa nossa nova gestão do projeto. Nessa nova gestão, não, mas nessa nossa nova forma de
sabe? De sair da Imperadores do Samba e partir para um trabalho individual do Projeto Mini Divas. E aí a gente começou a fazer muitas parcerias. Na época a gente fez uma parceria com o pessoal da Ação contra a Fome, do Betinho, que já existia na Imperadores do Samba. A gente deu sequência, onde a gente recebia, as mães recebiam cestas básicas a cada 30 dias ou 40, mas sempre tinham essas cestas básicas. A gente conseguiu uma parceria com uma cooperativa lá na Zona Sul, que eles, na época, conseguiram alguns empregos, porque a maioria das mães ficaram desempregadas em função da pandemia. Que mais? A gente conseguiu de tudo, assim, Elias. A doação de agasalhos, o ano passado e esse ano foram absurdas, e existe uma troca muito grande entre as famílias. Eu tenho 2 sacolas de roupa infantil, tamanho 10. Tá, tu me dá essas 2 que cabem na minha, em troca eu tenho um tamanho 12. Tá, tu passa para mim que eu vou trocar com a fulana. A gente começou a fazer, literalmente, um projeto social. Por que eu trabalho? A escola de samba tem que ter, os dirigentes, diretoria executiva tem que entender que é necessário os projetos sociais dentro da escola de samba. Não apenas fomentar o dinheiro para a escola, que a gente sabe que isso acontece. No momento que tu coloca um projeto, ele passa no edital, tu consegue, daqui a pouco, uma grana boa para a escola, para o projeto. Mas para que as pessoas trabalhem sabe, os ritmistas da bateria não têm condições, por exemplo, estão passando necessidade, é período de pandemia. Vamos conseguir cestas básicas? Vamos lá no banco de alimentos, vamos ver o que eles querem, fazer uma parceria, vamos ver se a gente consegue isso. E eu acho que ainda falta um pouquinho, sabe? E eu acho que o projeto foi tomando essa proporção. A gente foi ajudando as famílias, fomos ajudando as crianças, fomos ajudando as mães, os pais, essa questão do emprego, essa questão da cesta básica, essa questão da ajuda mesmo. Olha, quando nós saímos da Imperadores, as crianças ficaram muito tristes. Quando as mães decidiram, não, a gente vai com a Raquel, e eu conversava muito com elas. A gente agora, não que nós não sejamos imperadores, a gente vai agora trabalhar de uma outra maneira. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E aí nós começamos a fazer shows. Eu lembro de um show que a gente fez com a Imperatriz na Restinga, que foi sensacional, que as pessoas enlouqueceram. Teve um show também, se eu não me engano, foi uma feijoada no Império da Zona Norte, que também fizemos com a Imperatriz, que era foto, Elias, assim, eu mais pro canto, assim, tirando e as pessoas batendo foto com as crianças. Teve uma muamba muito legal. Não foi uma muamba, foi acho que foi no aniversário da Coab, 39 anos. Sim. Não me lembro que as crianças foram com a Imperatriz. Meu Deus, Elis, era uma gritaria, as crianças entrando assim. As pessoas gritavam e falavam assim, vem as crianças, vem as crianças. Eu falava, meu Deus. E eu acho que isso... da Borges. Elisa, a descida da Borges, eu nem falo, porque eu me emociono, né? Eu esperei tanto pelaquela descida ali. Quando a gente montou, aquele dia para mim foi de uma emoção. O carnaval tem algumas coisas que eu gosto. Descida da Borges é uma coisa que eu sou apaixonada. Muamba, que eu sou apaixonada. E essas muambas comunitárias eu também gosto. E eu lembro da gente montar as crianças, Elias, e subir. E elas subiram de mãos dadas com a Ana Lúcia e com as mães da contenção. E eu lembro que a hora que elas entraram, fizeram um paredão para elas passarem. E aquilo ali, para mim, eu acho que foi, sabe? E eu lembro que nós montamos, quando a gente chegou, assim, o pessoal da organização, eles falavam, as crianças, se elas passarem, Raquel monta. E era foto, e era vídeo, e as pessoas mandando vídeo. E acho que aquilo ali, sabe, Elias, tu vê esse carinho do público, tu vê esse afeto que as pessoas têm com elas. E criança é muito verdadeira. É 880. Ou ela vai te amar, ou ela vai te odiar. Então, quando tu vê que é recíproca comigo, das crianças, eu pensei, não, a gente tem ainda muito o que fazer, vamos tocar ficha no processo do desfile das escolas e vamos botar o nosso bloco na rua. Que maravilha, vida longa esse projeto, vida longa. Amém. Você falou que viveu 25 anos em Imperadores do Samba e tomou, no momento ali, uma decisão pessoal de não fazer mais parte da escola. Qual foi essa decisão? O que te levou a sair da escola? Você que viveu 25 anos, começou como essas crianças, né? Acredito, do Projeto Mini Divas, menina na escola, mas o que te levou a sair de Imperadores do Samba? Sabe, Elias, é a primeira vez que eu vou falar numa live sobre a minha... Eu já falei sobre a minha saída, mas nunca falei os motivos. E agora já se passou muito tempo, e eu acho que todo mundo já sabe, até porque hoje em dia eu lido com isso com muito mais facilidade, eu falo nesse assunto, eu acho que
todo mundo tem a sua história dentro de uma escola de samba. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem sua luz. Aos poucos, tu vai galgando teu espaço com muita honestidade, com muita empatia, mas principalmente, assim, com muito pertencimento. E eu entrei na Imperadores Samba numa ala de passo marcado, uma menininha desengonçadinha lá, branquinha, magrela, e eu fui crescendo com as minhas próprias pernas, com a ajuda de pessoas que nunca me empurraram, mas sempre me falaram assim, ó, agora é o teu momento, vai. O Adernei Ramos, o Renato Dornelles, foi um dos caras que muito me apoiou até quando eu fui rainha da Imperadores, ele foi um cara que me, ó, vamos lá, acho que agora é o momento. Muitas pessoas, assim, Érico Leotti, o Rodrigo Costa, o seu Amorim, meu Deus. E um deles, que para mim ainda é o principal, que é o Mestre Brinco. O Brinco, ele me ensinou uma coisa, que ele plantou uma sementinha em mim, que era uma sementinha de amor e respeito à Sinfônica. E nada, e nem ninguém podia tirar esse sentimento que eu tenho de respeito e amor aos meus setimistas, e de lealdade. Que foram 15 anos, eu sempre fui muito leal a eles, e ele sempre falava, sabe, ele sempre dizia que a gente tinha que se valorizar, que a gente tinha sempre que pensar, tá bom para mim, é isso que eu quero, então eu vou fazer. Ah, não tá bom para mim, não tem por que eu fazer. Naquele período ali, na troca de gestão, teve eleição, que foi um período complicado para todos nós. Sim. E na troca de gestão, existiam chapa de oposição e chapa de situação. Eu era apoiadora da chapa de situação. Eu era apoiadora da chapa do presidente Érico. Do Érico Leotti. Sim, era apoiadora da chapa dele. E existiu, sim, na época, um convite do presidente Érico, e a chapa não estava montada ainda para que eu fizesse parte da chapa. E eu nunca escondi de ninguém que meu sonho sempre foi ser presidente da Imperadores do Samba. Eu nunca escondi. Era um sonho que eu tinha. Mas por quê? Porque eu via todo um trabalho que eu estava fazendo e eu pensava assim, não, se eu cheguei até aqui, eu vou esperar futuramente. Mas eu nunca disse, Elias, que seria 2021, 2022, que seria quando eu tivesse com 40 anos, com 50, não. Eu disse que um dia eu gostaria de ser presidente da Imperadores do Samba. Que isso poderia se realizar ou não poderia se realizar, mas que eu iria fazer de tudo para que acontecesse, como eu sempre tentei fazer de tudo para que acontecesse, era dentro da escola. Nesse período pré-eleitoral, foi bem complicado, foi bem maçante, foi bem difícil, muitas coisas aconteceram. Eu não aceitei o convite na época para participar da chapa, em função de questões particulares. Eu tinha, na época, adquirido um imóvel, e carnaval é assim, né, Elias? No momento em que tá, eu não sei se tu já fez isso, eu acredito, mas quando tá faltando alguma coisa na tua casa, tu vai e compra. Carnaval é a mesma coisa. Faltou a espuma, tu vai comprar. Faltou tu vai comprar. Ah, mas se eu não sendo da diretoria já fazia isso sem problema algum, porque eu pensava assim, não, eu tenho que estar bonita, meus setimistas têm que estar lindos. A fantasia deles tem que estar linda. Eu nunca ajudei na fantasia da bateria, graças a Deus. A diretoria da escola sempre teve recursos para isso. Mas eu sempre ajudei no instrumental, nas camisetas, nas festas, mandar fazer caneca, tudo assim, tudo porque era o mínimo que eu podia fazer. Eu tomei a proporção de Raquel Nunes por ser madrinha da bateria da Imperadores do Samba. Então, o mínimo que eu podia fazer era ajudar. Eu não estava alugando o meu cargo nem comprando, eu estava ajudando aos meus setimistas e a minha escola. Então, óbvio que eu sabia. E eu não tinha como aceitar um convite para estar numa chapa, porque eu sempre pensei assim, ó, eu tenho que estar com a minha vida, primeiro, financeira muito estável, que a gente sabe que, querendo ou não, tu tira daqui, tira dali, até vende. Uma vez eu vi um presidente falar que ele vendeu carro por causa do carnaval. E a gente sabe o que acontece. Tu quer botar tua escola na avenida, tu não vai sair ponta abaixo, ponta acima. E eu falei, não, eu não tenho como participar dessa chapa. Expliquei na época ao presidente Érico, para a Aninha, para todos. E eu não vou participar por isso, isso e isso. E eles super me entenderam, me compreenderam. Então montaram uma chapa. E eu apoiei a chapa. Eu apoiei, porque foram pessoas que eu acreditava no trabalho deles, acreditei que fizeram um trabalho excelente durante os últimos anos de Imperadores do Samba. E aí aconteceu que a chapa não foi eleita, a chapa de oposição foi eleita, essa chapa que é a gestão atual, e logo em seguida a eleição, acredito que eu não me lembro muito bem se foi o mês, agora acho que foi, eu acredito que tenha sido, foi abril, maio, acredito que alguns dias, umas 3 semanas depois, eu fui chamada para uma reunião na escola, e nessa reunião estavam presentes 2 pessoas, uma dirigente da diretoria executiva e, se não me engano, o diretor de carnaval na época.
e me fizeram as propostas, fizeram 3 propostas, na verdade. E eu escutei, eles me perguntaram se tinha alguma coisa para falar, eu disse que não, que eu queria escutá-los, né, porque afinal de contas, escutei, eles me falaram, me falaram assim, isso que vai acontecer. Uma delas, as propostas eram que a primeira delas é que eu não ficaria, seria meu último ano de desfile, 2022. Sim. Seria meu último ano de desfile. Eu iria desfilar como madrinha de bateria, caso eu tivesse o carnaval, seria meu último ano de desfile, 2022. Caso não tivesse carnaval, no aniversário da Imperadores do Samba de 2022, dia 19 de janeiro, eu não estaria mais à frente. Esse seria meu último show, vamos dizer assim. Ali eu iria me despedir da Sinfônica. A segunda proposta foi que seríamos, ao invés de uma madrinha e uma rainha, seriam 4 à frente da bateria. Não me recordo as nomenclaturas, mas seríamos eu e, na época, a rainha da bateria, mais 2, seríamos 4. E a terceira proposta era do projeto. O projeto, ele iria dar sequência na Imperadores, mas eu não estaria à frente do projeto. E quais as razões dessas, principalmente da proposta de você não ser mais, fazer o seu último ano como madrinha e do projeto? E você não estar mais à frente do projeto. Sabes que eu nunca perguntei isso para eles, e vou te falar que não faço muita questão também. Mas eu acredito que sejam, acho que coisas boas. Quem sabe, na época, eles tinham outras propostas melhores para vir à frente da Sinfônica, propostas, quem sabe, financeiras, propostas de pessoas que poderiam fazer melhor o que eu estava fazendo. E eu acho que é válido, eu acho que as pessoas tendem a cada vez, infelizmente, Elias, em Porto Alegre, se descaracterizou muito algumas coisas, se perdeu o valor. E eu digo isso porque esse dia eu fiz uma live onde participou um rapaz de São Paulo, e ele me disse que em São Paulo a maioria dos cargos de frente de bateria são pagos. É uma pena. Eu não gostei. Eu acho que aqui a gente tem que ter as meninas da comunidade que vão no ensaio, que são brochas, que iniciaram lá embaixo, estão vindo aos poucos. A gente tem que oportunizar essas pessoas. Pois então, logo em seguida, eu nunca não fiz questão de saber quais motivos. Acredito também em função da minha aliança ao Érico, na época, a chapa de situação. Eu acredito que foi um grande motivo. E aí eles pensavam, bom, vamos fazer essas propostas, vamos ver o que vai acontecer. Se ela aceitar, ela continua conosco, se ela não aceitar, né? E aí tu sabes que eu ouvi essas 2 pessoas, eu falei, então tá. Então, foi exatamente o que eu falei, eu não vou te mentir, eu falei, tá, então vou continuar. Eu lembro que eu saí dali, foi uma segunda-feira. Eu fui direto para casa do Humberto Macedo, contei tudo o que aconteceu para ele na reunião e fui vivendo, né, Elias? Fui vivendo aqueles dias, acontecido. Comecei a conversar, os guris da bateria, a gente se falava todos os dias, falava muito, né, sobre tudo o que ia acontecer. Tinha uma gravação de clipe naquele término de mês, que seria uma gravação para anunciar os novos destaques e tudo mais. E aí, na última semana, no dia, se eu não me engano, acho que foi dia 29 de junho, ou 28, alguma coisa, não vou me... mas foi junho. Eu lembro que eu tive uma conversa muito franca com o Humberto, que para mim, sabe, né, Elias? Humberto Macedo, meu amigo, meu parceiro de vida. E tive uma conversa muito franca com uma pessoa que eu sempre digo que ela é minha guia espiritual, né? Que é uma pessoa que abre assim a minha mente para muita coisa. E nessas 2... E eu já tinha conversado com alguns amigos, pessoas próximas a mim, e eu pensei assim, eu fiquei 25 anos lá dentro. Desses 25 anos, 15 eu fui madrinha de bateria. Eu dei o meu melhor, Elias. Assim, ó, eu boto minha mão no fogo por alguém que tenha dado tão o seu melhor em frente a uma bateria quanto eu dei. E eu não dei para aparecer. Claro que o sucesso, os holofotes vão acontecer, porque tu está em frente a uma bateria de uma baita escola de samba, ainda sinfônica, que é a melhor bateria do universo, né, eu costumo falar. E aí tu acaba crescendo. Mas eu pensei, poxa, se eu faço isso tão bem, será que eu preciso aceitar tudo isso? Será que se continuarmos só eu e uma rainha, será que se eu continuasse à frente da Sinfônica por mais alguns anos, e o projeto, por que o projeto teria que, sabe, a ala Minidivas, na verdade, teria que sair e dar continuidade, sendo que eu fui a fundadora e idealizadora? Eu acho que eu iria me desvalorizar toda a minha história. Sim. E eu estaria, tudo que eu aprendi com o Brinco, com a Dernei, com o Seu Amorim,
com pessoas que foram legados para mim lá dentro, estaria indo por água abaixo. Eu iria deixar que, na verdade, pessoas estivessem fazendo o que quisessem com a minha história. Entendeu? Eu não ia ficar mais um ano. Meu último ano seria 2022 à frente da Sinfônica. Eu não ficaria. Porque o meu intuito era dar mais ênfase para o projeto, mas também em outras áreas dentro da escola. Eu já tinha interesse em aprender mais sobre gestão, em aprender mais sobre carnaval. Eu sempre fui uma madrinha, eu sempre fui para barracão, eu amo barracão, eu gosto de fantasia, eu gosto para barracão fazer fantasia, eu sempre fiz isso. Então, eu acho que eu tinha que aprender, estava na minha hora de dar a oportunidade a outras pessoas na frente da bateria e aprender um pouco mais para que futuramente eu viesse, né, realizar meu sonho de ser presidente de Imperadores do Samba. E eu lembro que na sexta-feira eu decidi que eu não iria mais continuar. Foi bem difícil, muito complicado. Eu não dormi aquela noite, eu acordei no sábado de manhã e eu chamei o diretor de bateria na época, o mestre Júnior Aruanda, e eu falei para ele que eu precisava conversar com ele. E aí nós nos falamos e conversamos, e eu explanei para ele, ó, eu vou sair da frente da bateria, hoje eu vou pedir meu desligamento. Eu lembro que naquele mesmo dia eu falei para a Aninha, a Ana Cristina Munhoz, Humberto Macedo, Ana Lúcia Leal, Vladimir, o Rodrigo Costa e o Érico Leotti, foram as pessoas que ficaram sabendo, e para minha mãe e para meu pai. Eu liguei para meu pai e falei, pai, eu vou me desligar da Imperadores. Meu pai é maravilhoso, né, Elias? Meu pai é sensacional, meu pai tá comigo sempre, e ele me acompanhou durante todo esse processo de 25 anos, e ele falou, filha, tu vai sofrer, mas eu acho que se é o que tu quer, eu acho que eu vou te apoiar. E eu fui no sábado lá, na escola, eu me lembro que eu cheguei lá, eu chamei direto a Senara Barbosa, que fazia parte da diretoria executiva, e com ela eu conversei e falei, foi muito rápido, eu falei, Senara, eu tô aqui para me desligar da Imperadores do Samba do meu cargo de madrinha de bateria. Eu lembro que ela ficou emocionada, ela chorou, ela disse, Raquel, tem certeza? Tu acha que é isso que tem que fazer? Eu falei, eu acho que no momento é. E eu lembro que eu saí de lá, logo em seguida o Fábio Castilhos me chamou, Raquel, vamos conversar, tem certeza? Tu acha que é isso? Só que daí eu já tinha feito, eu sou uma mulher que eu sou também 880, eu não sou uma pessoa que eu sei ser falsa, que eu sei ser cínica, eu acho que eu não me sentiria bem no ambiente que estava se formando, nada contra as pessoas, mas por me conhecer, eu acho que eu não estaria fazendo o meu melhor como madrinha de bateria. E eu já vi diversas coisas, porque tu é egoísta, que tu é individualista, que tu só pensou em ti, que tu foi precoce, que tu teve uma pessoa que falou para mim, tu queria os holofotes só para ti. Eu falei, não, porque eu tinha uma pessoa que dançava ao meu lado, e os holofotes eram para bateria. Eu era ali um bibelôzinho, eu dançava na frente da bateria para ornar a bateria, para deixá-la mais bonita, para apresentar a bateria para as pessoas. Mas os protagonistas eram sinfônica, direção de bateria, sabe, nosso pavilhão. E eu acho que foi difícil, foi bem complicado, assim, foram dias complicados, dias difíceis, dias de muito choro, eu brincava com a minha mãe, minhas lágrimas nunca vão secar, porque eu fiquei um período, assim, de sabe, assim, Elias, não querer sair de casa, eu fiquei dentro de casa por muito tempo, até que um dia, conversando com uma pessoa, também no carnaval, essa pessoa me falou, deixa as coisas acontecer. E elas começaram a acontecer, Elias, de uma forma tão natural e tão boa. Eu nunca imaginei, Elias, que eu receberia um convite de uma escola de samba para ser rainha ou madrinha de bateria. Quando meu celular, na outra semana, começaram a me chamar, o que tu acha de ser nossa rainha de bateria? Eu achava... Convite. Eu dizia assim, eu não acredito. Eu pensava assim, não, mas acho que... Não, porque eu me achava assim, tão a cara das... E eu lembro que as pessoas diziam, mas a gente quer que seja rainha, ou musa, quem sabe. E eu dizia, gente... e eu sempre explicava, e falo isso, não é que eu não quero, eu amo dançar, eu amo sambar, só que eu tenho tatuado sinfônica no meu braço, eu tenho uma tatuagem Imperadores do Samba nas minhas costas, e eu estaria, Elias, fazendo o que eu não gostaria que fizesse comigo. Imagina eu entrando numa comunidade, vamos dar um exemplo aqui, a Realeza, que é a comunidade aqui próxima de casa. A Realeza tem lá a Bruna, que é a rainha madrinha da bateria, que é uma menina linda, que dança, que é dedicada, que... Imagina eu chegar na Realeza e encostar com ela de rainha. Mas só um pouquinho, a Bruna da escola, da comunidade, está sempre aqui. Por que a gente não pegou uma rainha da comunidade? Por que a gente foi lá atrás da Raquel Nunes, que já tem nome? Não! E eu sempre explicava isso para os presidentes. Eu não posso não oportunizar as tuas.
tem que oportunizar as tuas da comunidade. As meninas da ala de mulatas, ala de cabrochas, quem tem o sonho de ser madrinho ou rainha de bateria. Essa, eu acho que foi o principal motivo, assim, para eu não ter ido à frente de minha bateria. Vou te dizer que senti muita falta. Hoje eu tenho, assim, Imagino. Mas eu vou te falar assim, ó, eu tenho muito contato com os vitimistas, ainda falo muito com eles, sou muito leal a eles. Eles, claro que eu sempre disse para eles que você tem que tratar bem as pessoas que estão aí agora, com atenção, com carinho, com respeito, porque ninguém é melhor que ninguém, né? A gente sempre tem que saber que todo mundo tem seu espaço, que uns podem, que a gente não tem que nunca imaginar na cabeça da gente que a gente já vai chegar onde a gente quer. Sonhos são feitos para serem realizados. E eu fico feliz, assim, que eles deram continuidade ao trabalho. Estou muito feliz que hoje, lá na frente da Sinfônica, está o Jair e o James. James, que é o menino que é cria aqui da comunidade da Conceição, tem uma baita futuro pela frente. O Jair, que já desfilou em várias escolas, assumiu a Sinfônica em 2021, num processo complicado também, e conseguiu, ele a bater, levar as 3 notas 10, e eu acho que isso é o que importa, né? Eu vou continuar sendo Imperadores, eu vou continuar sendo Sinfônica Vermelho e Branco até morrer, isso ninguém pode tirar de mim. Então, o que eu puder fazer, futuramente, quem sabe, pela escola, eu vou fazer. E o sonho de ser presidente? Elias, tu quer causar na rede social? Eu vou te falar, ano passado foi uma coisa que não passou pela minha cabeça, de verdade. Mas eu acho que hoje eu tenho sonhos maiores dentro do carnaval, sabe, Elias? Eu não descarto, quem sabe, futuramente, mas muito futuramente. Nada assim, ó. Nada daqui a 2 anos, 4 anos, não. Muito futuramente, que agora eu tenho sonhos particulares. Agora eu preciso acabar a minha faculdade, agora, sabe, eu quero pagar mais umas parcelas e mais parcelas para eu chegar lá, sabe? Eu tenho sonho de ter mãe, eu não tenho filhos, eu tenho um projeto aí que as crianças, e esse sonho aflorou muito em mim nos últimos anos, nos últimos meses, não era uma coisa que eu tinha tanta vontade, hoje eu penso muito assim, formar minha família, sabe, Elias? Ter a minha continuidade, e é importante, mas hoje eu tenho outros sonhos do carnaval, sabe, Elias? Eu sempre falo isso para as pessoas, eu aprendi muito nesse carnaval com o presidente Kelly, lá da União da Tinga, com a presidente Tati da União da Vila, do IAPI, com tantas outras mulheres que tomaram a frente das suas escolas e que, de uma forma muito justa e correta, fizeram as coisas acontecerem. E eu olho para elas e me inspiro. Mas eu me inspiro muito no Porto Seco, tu sabia? Eu me inspiro muito da continuidade a um trabalho lá dentro. Eu não consigo, Elias, achar certo nosso Porto Seco ficar tirado. Se me falassem assim, ó, Raquel, vamos fazer a cada 2 meses uma limpa lá? Vamos. Vamos juntar um grupo de ritmista das baterias e nós vamos capinar, nós vamos limpar, nós vamos arrumar o portão, sabe? Eu olho para aquilo lá, nós fizemos algumas ações sociais com o pessoal de uma ação solidária que a gente faz, Mini Divas, Compor, Casulo, PADD, entre a Associação das Comissões de Frente do Salmo. Então, assim, ó, aquilo é um local de espaço que é nosso, que foi cedido pela Prefeitura. A gente tem que usar aquilo. Não adianta a gente só usar no período de carnaval. Então, hoje eu penso de uma maneira diferente, sabe? Quem sabe futuramente estar numa liga, participar de uma liga secretária, numa parte administrativa, para eu aprender mais e mais. Eu acho que é isso. Eu estava falando esses dias com a Aninha e a gente estava dizendo que nós gostaríamos muito, Elias, que voltassem os cursos de presidente, tu lembra? Sim. Que a gente falta isso. Isso está fazendo falta para nós. Porque daí... Cada vez que tu aprende, Elias, é mais um pouquinho no teu currículo. Tu vai saber como falar frente, vai poder jogar no interior, Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que tentar, sabe, melhorar isso. Contratar os jogadores São Paulo e Rio de Janeiro. Um dinheiro bacana, é legal, eles jogam de uma maneira bacana, certo? Mas a gente tem um tipo de jogadores aqui em Porto Alegre. Por que a gente não pode usar os nomes? Por que as cidades interior contratam eles? Não. Vamos valorizar o que a gente tem aqui. Isso não vale só para jurado, vale para tudo no carnaval. Então, eu acho que meu sonho de ser presidente está guardadinho, mas eu tenho outros sonhos agora, eu quero colocar em prática. Quem sabe, quem sabe. Raquel, já estamos conversando com Raquel Nunes, grande destaque do Carnaval de Porto Alegre. Estamos aqui no programa Na Dispersão, e a Raquel que coordena um projeto maravilhoso, que é o projeto Mini Divas. Você que não conhece, quer conhecer mais o projeto Mini Divas, vá no YouTube ali nos desfiles do Carnaval de Porto Alegre, que você com certeza vai se apaixonar por uma ala de crianças maravilhosa que desfilou
no Carnaval de Porto Alegre, nas 3 noites, né, cara? Nas 3 noites de desfiles. 3 noites. Elias, que frio aquela noite, né? Verdade. Meu Deus. Me encorajei, eu desfilei na União da Tinga, e aí logo em seguida a gente vinha na Samba Coro. Era um frio, Elias, um frio. O frio da Imperatriz, que desfilamos 5h30 da manhã. Era uma neblina, uma cerração. A gente tem, no projeto, a gente costuma falar, né, os caixa baixa, que são as pequenininhas, da frente. E tinha uma delas, Elias, ela estava quase dormindo no desfile. E ela dizia assim, ó, eu não posso dormir, eu não posso dormir. E ela sambava, eu não posso dormir, eu não posso dormir. Então, no domingo desfilamos acadêmico, foi uma noite linda, um calor maravilhoso, estava tudo excelente. E eu acho que isso também, sabe, Elias, é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, assim, essas nossas datas de desfile. Para as crianças é muito complicado. Esses dias, esses ensaios, quando são muito longe, para elas irem em retorno para casa. Mas eu acho que isso é uma questão que vai ser mudada no próximo carnaval. Acredito que em 2023 as coisas estejam mais diferentes. Voltaremos à normalidade. Amém. Sem passar frio, Deus livre. Carnaval de inverno. Elias, só tem que mudar a data, o resto pode continuar. Pode continuar na produtora, pode continuar aparecendo na TV. Aquilo foi sensacional ver vocês ali. É muito bom ver os nossos amigos, pessoas que a gente tem contato. Tu, o Cláudio Brito, a Isabel Alexandre, sabe, o Renatinho, pessoas que a gente tem um vínculo, estarem tão próximos a nós novamente. Sabe, era muito bacana, assim, ver na TV. Eu vendo aqui na minha TV de casa, eu disse que sensacional, que imagem linda. Eu achava tudo lindo, assim, eu disse, meu Deus, que maravilha. A gente estava sentindo falta, né, dessa transmissão, dessas entrevistas, de tudo isso que aconteceu. Dessa adrenalina, né? Exatamente. E é adrenalina. Já encaminhando o nosso papo aqui, quase 1 hora de conversa, vou fechar rapidinho com algumas perguntas, assim, e você responde no pique. Tá. Qual é o verdadeiro papel de uma madrinha de bateria? Cuidar dos seus ritmistas. Ela tem que cuidar dos ritmistas, ela tem que ser leal, ela tem que ser cúmplice, ela tem que respeitar e ela tem que admirar a sua bateria. Madrinha de bateria, beleza é pouco, não precisa ter beleza. Beleza plástica, beleza física é o de menos. Ela tem que transpirar a sua bateria, ela tem que fazer com que as pessoas que estejam à volta assistindo o show saibam que ela está fazendo aquilo ali por amor, por respeito, por dedicação. Tem que ir nos ensaios técnicos, tem que se fazer presente, independente de onde for o show, porque o ritmista contigo ali na frente, ele olha e pensa, não, se a minha madrinha de bateria está aqui, eu vou estar tocando. O ritmista está cansado, tem que ter água para o ritmista tomar. É impossível uma frente de bateria que não cuida dos seus. A bateria, na verdade, é o coração da escola. São eles a maior ala dentro de uma escola de samba. Tu dança em frente a essa ala. Tu cuida deles, tu apresenta eles para o público. Eu sempre digo assim, ó, por mais que a mulher seja mais linda do mundo, se ela não tiver empatia, se ela não tiver a humildade, sabe, com os seus, não adianta. Então, eu acho que é isso. É ter esse amor, a união, a cumplicidade, a lealdade, é mostrar para as pessoas o que tu está fazendo muito bem feito, com dedicação, com disposição, com respeito, é apresentar a tua bateria, é em todos os dias estar presente, independente de onde for o show, independente de quantos ensaios técnicos tu tiver, e principalmente estar inserida no contexto. Quando eu digo inserida no contexto, é nas bostas, na coreografia, na parceria, nos problemas, e assim por diante. Você falou que o sonho de presidente está um pouquinho mais atrás, mas pretende um dia voltar a Imperadores do Samba? Pretendo. O que significa o carnaval para você? Ai, que forte, né? Carnaval, eu vou te falar uma coisa que se tu me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu diria que carnaval era minha vida. Carnaval era minha vida, assim, por muitos anos. Eu acho que me dediquei extremamente, deixei de fazer muitas coisas da minha vida pessoal, particular, familiar, profissional, pelo carnaval. Digo que hoje em dia, Elias, o carnaval é minha paixão. Eu tenho 2 grandes paixões na vida, né? Que é o carnaval e a minha família. São coisas muito importantes para mim. Mas o carnaval é o que me motiva, é minha bomba de escape, é o que me faz desopilar depois de um dia cansado de trabalho. É o que eu pego meu celular e lá no grupo que a gente tem, onde diz Futuro do Carnaval, que é o grupo das crianças do projeto. Aí eles botam, bom dia, como foi seu dia, Dinda? Boa noite, como vocês estão? Isso me motiva. O carnaval me motiva a ser uma pessoa melhor.
Eu sei que existem muitas pessoas ruins, mas eu, Raquel Nunes, eu passo isso para as crianças. Tudo na vida é a lei do retorno, né? O que tu faz, tu semeia, ali na frente, tu vai colher, né? Então, tem que ser... O carnaval tem que ser um processo de bondade, de caridade, e escola de samba, ensinamento. Escola, o que que é? Tu ensinar, tu aprender, né? E eu acho que é isso. Eu passo sempre que o carnaval já foi muito mais importante para mim, não que hoje não seja, mas hoje eu consigo conciliar, eu consigo viver a minha vida e viver o carnaval. É minha paixão, é o que me motiva, é o que me faz bem, é o que me faz inserir no contexto das minhas crianças, é o que me faz cada dia mais eu querer mais para que essas crianças futuramente sejam destaques, mas que principalmente que eles sejam pessoas do bem, pessoas que tenham orgulho de lembrar que um dia fizeram parte de um projeto Mini Divas. Que maravilha. E desta paixão, qual o teu carnaval inesquecível? Ai, meu carnaval inesquecível. Ai, eu vou chorar. Meu carnaval inesquecível é 2013, Elias. Eu amo aquele desfile da maquiagem. É o carnaval que eu mais me dediquei, assim, porque por vários motivos. Porque era um carnaval que foi lindo, o samba era lindo, o tema da escola era lindo, a gente teve alguns problemas, tivemos alguns problemas durante o percurso de desfile, em função de N coisas, mas, sabe, foi o meu último desfile ao lado do Mestre Brinco, o último desfile que eu tive com ele, e a gente estava passando assim, um período bem complicado sabe, da nossa amizade, a gente estava... Eu lembro que naquela época a gente estava assim... Eu brinquei com ele que ele sempre... Eu brincava, eu xingava ele, dizia como tu é grosso. E ele falava assim, Raquel, Raquel. Mas ele me ensinou muito, sabe? Se eu sou a Raquel, se eu tenho esse sentimento de bondade, de carinho, de respeito à história do carnaval, ao passado do nosso carnaval, foi por causa dele. Então, acho que foi o carnaval, assim, ó, sensacional. Uma pena que nós não ganhamos aquele desfile, né? Uma pena mesmo. Mas foi um desfile lindo, um desfile apoteótico, um desfile emocionante, foi um desfile de muita vibração, a gente sentia a energia do público. Não ganhamos, mas eu acho que mesmo tu não ganhando, tu é campeã, né, Elias? Eu acho que funciona mais ou menos assim. Não é porque o título não foi para ti que tu não deixa de ser campeã. Eu acho que 2013 o carnaval foi na Imperadores do Samba, pelo menos no meu coração. E para encerrar, um samba inesquecível. Dá um samba inesquecível. Eu gosto de todos, assim, de todos do carnaval. Tem sambas de outras escolas que eu gosto muito. Mas tem um samba que eu acho que é... São dois, eu vou te falar dois, tá? O Africanamente, que não desfilou, em 2018. Judiaria. Aquele samba, assim, ó. Era o samba do Citimistas, era o samba do Flávio, do Vande, do Digo. Era um samba espetacular, aquele samba. Eu lembro que nós fomos a Guaíba fazer o desfile de carnaval lá na... E as pessoas cantavam, Elias, enlouquecidas. Era algo fora do comum. E eu gosto muito, assim, de um samba, em especial, do Imperador, que é o samba do Lupe, né? Amor, a noite hoje é boemia. Eu acho que o Lupe foi um cara extraordinário, cara que essa coisa da boemia me chama atenção. Não que eu seja uma mulher boêmia, mas me chama atenção. E o samba, a forma como ele era cantada, sabe, de uma forma... Sabe aquela coisa assim do malandro, a escola, a Dendé que o Gucci com banquinho, sabe? Com aquela cartola. Eu assisto muito aquele desfile e eu digo, gente, queria eu ter desfilado no Lupicínio Rodrigues, no ano do Lupicínio Rodrigues. Eu acho que foram dois grandes sambas sensacionais. Verdade. Belas lembranças, belas lembranças. Obrigada. Raquel, muito obrigado por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube. Galera, se inscreva no nosso canal, vá lá, curta esse bate-papo, curta essa entrevista. Galera aí dos Imperadores, do Projeto Mini Divas, do Carnaval de Porto Alegre. Mas muito obrigado mesmo, com certeza conversamos com uma grande personalidade do Carnaval de Porto Alegre. E vida longa ao Projeto Mini Divas. Amém. Vida longa a vocês também, a ti, que é uma pessoa muito carinhosa. Tá bom? Muito obrigada, de verdade. Te desejo vida longa ao teu canal. E vamos lá, rumo ao Carnaval de 2023. Conversamos com Raquel Nunes, grande destaque do Carnaval de Porto Alegre. Na Dispersão, volta na próxima semana, com um grande convidado do Carnaval brasileiro, hein? Beijão, Raquel. Até a próxima. Tchau. Tchau.